voltando. Boa noite a todos. Mais uma quarta-feira. Estou esperando. Boa noite, Liliana Alves. Bem-vinda. Esperando o resto do pessoal entrar. Boa noite. Tá ouvindo bem, Lili? O pessoal já deve estar começando a entrar. Quase 8 horas. Faltando um minutinho. Vou pedir minha esposa para passar a mensagem pro Everton, para auxiliar ele, tá entrando lá na live. Ô bem, quer? Você tem o telefone do Everton, não tem? É, lá de Divinópolis. Auxilia ele a entrar na live, que eu acho que ele tá com dificuldade, eu já tô com ela aberta. Se eu minimizar aqui, aí eu saio da live. Vamos aguardar mais um pouco, o pessoal já deve estar começando a entrar já, apesar que já são 8 horas. Oi, Kelly, tudo bem? Ô, Everton. Vou te chamar já, tá, Everton? Boa noite, Aparecida. Engraçado o Everton aparecendo para mim aqui como não pode participar. Everton, você tá me ouvindo? Eu acredito que você tenha que seguir o Instagram da casa, porque você está aparecendo, só que eu não consigo te convidar. Eu não sei se apareceu para você a opção de pedir para participar. Boa noite, Aparecida. Bem-vinda. Vamos ver aqui, quer ver? Realmente não está aceitando o convite, Everton. Bem-vindo, Maurício. Boa noite. O Everton já saiu, ele deve estar voltando aí, tá? Esses inícios de live geralmente é complicado. Ele já deve estar voltando, eu vou convidá-lo e eu já faço oração.
Boa noite, Aldeneide. Bem-vinda. Eu vou fazer a oração. Deixa eu ver se eu consigo convidar você agora, Everton. Realmente, para mim, que parece assim, não pode participar. Eu tô vendo seu comentário, Everton, que você está aqui. E você sabe se você está seguindo a casa, lá o Instagram da Casa Espírita? Parece para mim, mas está aparecendo notificação que você não pode participar da live. Eu vou fazer oração e aí a gente vai tentar resolver isso, tá? Vou pedir para todos fechar os olhos. Deus Pai, eu agradeço, Senhor, a oportunidade de estarmos reunidos em vosso nome. Peço a espiritualidade que esteja presente, que possa nos guiar com um fim útil, de trabalhar o nosso ser, de mudar as coisas que nós fazemos que não são adequadas, que a gente possa trabalhar esse sentimento, possa desenvolver e, principalmente, Senhor, trazer alívio, trazer paciência, trazer força para que nós possamos continuar no nosso desenvolvimento. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos lá. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Estranho, Everton. Agora sim. Everton. Vou aguardar você entrar. Eu aceitei. Boa noite. Tudo bom? Tá conseguindo me ouvir? Tudo ótimo. Tá conseguindo me ouvir bem? Agora estou ouvindo e vendo. É porque eu estava antes conectado pelo celular, pelo computador. Ah, sim. Não é verdade. O Instagram ele não permite fazer pelo computador. Aí o que Queria eu saber fiz disso. agora? Agora eu passei pelo celular, passei pro celular. Muito bem. Como estão as Aí, coisas? estão muito bem, graças a Deus, com vocês todos. Também, graças a Deus, tudo bem. Nós estamos aí nessa peleja. Mas é pela peleja mesmo que a gente cresce, né? Sim, sim. Muito Eu bem. só estou me organizando aqui no computador, vou trazer o texto para cá. É a Ok. lição 21, né? Isso, 21. Onde vira? Só para... Não, é o Vinha de Luz, tá? Beleza. Eu tô com ela aqui no celular, mas é que eu tô passando pro computador, só para me digitar. Aham, Estamos sim. tranquilos, preparados, tudo de bom. Que bom. A hora que você Gostei muito. quiser começar com o trabalho, a gente começa. Uhum. Eu já fiz oração, Everton. Sim, eu acompanhei aqui pelo celular. Ah, tá. Não, que bom. Porque já tinha passado uns minutinhos, a gente costuma sempre começar às 8 horas. Então Sim. vamos lá. Agora, o capítulo que saiu é o 21, a mensagem, e o título que o Mano colocou é Oração e Renovação. Lembrando que esse I está juntando as duas coisas, não é ou, não é uma ou a outra. É oração e renovação. E aí, esse versículo é uma carta que Paulo escreveu para os hebreus, que seria holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Quando eu li a primeira vez, eu achei estranho, então eu fui lá na carta para mim ver o que é que Paulo está falando aqui. Sim. Né? Você quer comentar alguma coisa já? Ou eu posso falar o que Não, você viu lá? fica à vontade. Termina o raciocínio com relação à pesquisa que você fez na carta.
para a gente poder conversar e, de repente, se também algum dos que estão ao vivo conosco quiser participar também, a gente vai envolvendo todo mundo. Com certeza. Bem-vinda, Vanusa, boa noite. Então, holocaustos é sacrifício. E ficou muito conhecido como o sacrifício os nazistas fazendo com os judeus, que é colocar fogo na pessoa viva, né? Uhum. Queimar a pessoa toda. E os hebreus tinham muito esse sacrifício. E obrações é oferendas. Então, o Paulo está falando que holocaustos, sacrifícios e oferendas pelo pecado não agradam Deus. Elas não resolvem o problema do pecado. Porque se resolvesse, a partir do momento que a pessoa fizesse lá uma oferenda, fizesse um sacrifício, o pecado não existia mais. E não é bem essa a realidade. E a questão dos sacrifícios, essas questões de oferendas, na época de Jesus era muito recorrente pelos sacerdotes, né, que cobravam e pediam um carneiro, sacrificar algum animal para que pudesse resolver um problema, um pecado de alguém. Isso era muito, muito recorrente. E Paulo, então, escreve aos Hebreus, dizendo que essa tradição, essa lei que se seguia, que não resolvia muito bem o pecado, a questão não. Ok? É Então, isso com interessante, relação à vontade. é interessante porque nós estamos aqui no Fonte Viva, e o Fonte Viva, ele é um livro em que ele trata das questões práticas. Ele tem uma diferença muito grande do ponto de vista da compreensão quando você pega um livro, por exemplo, Palavras de Vida Eterna, quando você pega um Pão Nosso. O Fonte Viva, ele tem uma característica de te convidar naturalmente para uma questão mais prática, assertiva do Evangelho. Então, Uhum. isso está no contexto do livro como um todo. Quando a gente fala Sim, de oração e de renovação, e pegando a introdução que você já colocou, e principalmente porque Paulo falava para quem? Para o povo hebreu. Das cinco raças, das cinco raças que das cinco raças que povoaram o planeta, lá no livro A Caminho da Luz, cada uma delas tinham características interessantes que vinham de um outro estágio de evolução, de uma outra constelação. O povo hebreu era o povo que detinha o conhecimento religioso e que haviam cometido uma série de equívocos sim. nesse aspecto da religião. Então a gente vai entender aqui, por exemplo, que era uma, como você bem colocou, era uma situação muito comum. O aspecto da religião ser entendido através das questões externas. Então, o que o texto vai naturalmente nos convidar de forma aqui, fazendo uma síntese, mas a gente pode trabalhar parágrafo por parágrafo. Porque o que acontece? É necessário termos um vínculo com as questões espirituais, né? A oração, o Pai Nosso, fala isso claramente. Mas é necessário que a formação seja interna. Então nós precisamos ser testemunhas vivas da nossa. Everton, você está me ouvindo? Eu não estou conseguindo te ouvir, Everton. Deixa eu ver se pode ser minha internet aqui, tá?
Você consegue me ouvir, Everton? Realmente, Everton, nós não estamos conseguindo te ouvir, mas eu olhei aqui, a minha internet aqui está normal. Você está conseguindo nos ouvir, Everton? Sim. Ah, pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir ou não estão conseguindo nem eu, nem o Everton? Melhorou? Não, sim. Parece que o meu eles estão ouvindo, Everton. Eu estava escutando normalmente, mas agora já não estou ouvindo mais. É, que estranho. Ah, vamos fazer o seguinte, deixa eu te remover e você entra novamente. Pode ser? Não, eu não consigo ouvir. Eu estou lendo o que você está falando só. Você me escuta? O seu está sem som. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te remover e aí eu peço que você entre novamente e me faça a solicitação, tá? Ok? Só um momento, gente. Vamos ver se a gente consegue resolver essa questão. Enviamos a solicitação novamente para o Everton. Ok? Ok, agora voltou o som. Você estava numa narrativa tão boa, Ok? estava fazendo umas carinhas tão boas, Everton, e a gente não estava escutando nada. É,
Aí você está usando a internet. Mas e agora? Tá picando um pouco ainda o som, mas agora eu tô te ouvindo. A sua internet, você está usando a 3G ou é Wi-Fi? Tá, eu tô na internet Wi-Fi. Wi-Fi, né? É. Não, eu tô no meu Wi-Fi. Uhum. Melhorou? Que agora eu vim para perto do Wi-Fi. Sim, agora melhorou, sim. Nossa. Tá, vamos tentar fazer daqui então. Certo. Vamos ver se a gente vai conseguir melhorar. Pessoal, eu peço desculpas pelo desconforto, mas é porque é um problema aqui de internet, normalmente não acontece isso. Mas tá todo mundo conseguindo me ouvir, né? É porque, veja bem, o texto, ele vai falar das oferendas e vai falar dos votos cativos. Na verdade, na atualidade, em se tratando do avanço que temos enquanto planeta, do avanço que temos enquanto ser humano, É, realmente tá picando muito. Eu não sei se você coração. tem. A gente não está conseguindo acompanhar, não, Everton. Eu não sei se você tem dados móveis. Se você tiver, desativa o Wi-Fi e a gente vê se vai melhorar. Na verdade, nós estamos te causando um transtorno, né? Deixa eu ir seguindo o texto. E realmente eu não consigo te ouvir. Até a sua imagem está aparecendo. Está sem som, Everton. Vou fazer o seguinte: olha se você consegue desativar a sua Wi-Fi e deixar só nos dados móveis para a gente ver se melhora, tá? E deixa eu ler o texto. Só mandando mensagem para ele, porque parece que não está escutando. Gente, realmente é uma pena, porque é um assunto muito bom. Eu vou dando continuidade aqui e vamos ver se o Everton consegue melhorar essa questão lá, tá? Então, deixa eu começar o texto. Oração e renovação. É certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos eleva a alma, elevando-nos os sentimentos. O Everton já tinha começado a colocar as questões das oferendas, né, da prática exterior, mas já colocando que essa prática exterior ela, ela não proporciona
o efeito necessário. Então, mas a primeiro parágrafo coloca que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos eleva a alma. Então, assim, tudo que é feito e o que vale sempre é o sentimento, tem é, nos eleva espiritualmente. Everton, você está conseguindo ouvir? Bem-vinda, Adriana. A súplica no remorso traz-nos as bênçãos das lágrimas consoladoras. A rogativa na aflição dá-nos a conhecer a deficiência própria, ajudando-nos a descobrir o valor da humildade. A solicitação na dor revela-nos a fonte sagrada da inesgotável misericórdia. Então, a súplica no remorso, quando a pessoa ela suplica, pede, né, com clamor, com fé, no remorso, quando percebe que tem feito algo de errado, né, quando se faz uma oração nesse sentido de pedir, então vem a bênção das lágrimas consoladoras. A gente tem a consolação, a gente recebe os benefícios da oração. A rogativa, os pedidos na aflição dá-nos a conhecer a deficiência própria, ajudando a reconhecer a nossa humildade, ajudando a reconhecer nosso momento de perceber que nós, muitas vezes, temos as mesmas dificuldades que as outras pessoas também, que nós não somos melhores do que as outras pessoas. A solicitação na dor, ela revela a fonte sagrada da inesgotável misericórdia de Deus. Porque sempre que nós fazemos um pedido, mesmo que esse pedido ele não seja atendido da forma como que a gente está pedindo, pode ter certeza que da melhor forma possível ela vai ser atendida. Pessoal, está todo mundo me ouvindo bem? O Everton, infelizmente, parece que ele não conseguiu continuar conectado, a conexão caiu. Está até pedindo para reconectar. Oi, Everton. Acho que voltei. Eu troquei de celular. Ah, sim. Melhorou? Será que melhorou? Agora eu estou ouvindo. Ah, espero que os demais também estejam. Sim. Então vamos lá, Emerson. Onde é que você parou? E vamos dar sequência. Fala uns 2 minutinhos aí que a gente entra de novo aqui. Tá, joia. Eu li os dois primeiros parágrafos, né, Uhum. falando do atendimento e os benefícios que nós recebemos da oração. E aí agora Sim. eu vou para o terceiro parágrafo. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Não olvidemos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Então, aqui ele já começa a falar de todos os benefícios da oração. Mas ele está fazendo um convite, ele está falando
nós não podemos olvidar, nós não podemos esquecer que são necessários atos íntimos, profundos. É necessário um movimento, uma mudança. É muito importante esse texto, porque qual que é a nossa condição? Nós estamos construindo uma trajetória para nós. E isso é bem importante a gente falar, porque, por exemplo, aqui agora, durante muitos séculos, e tem muita gente que é assim, e tem muita estrutura religiosa que é assim. Eu estou sentado no sofá da minha sala, porque o meu Wi-Fi não pega, para a gente tentar conversar de questões religiosas. A gente não precisa de altar. O altar é a consciência, o altar é o coração, né? E a gente vai aproveitando, porque na época de Jesus, os religiosos não tinham condição, os seguidores do Evangelho não tinham condição de ter um espaço adequado para fazer as suas práticas religiosas. Então eles iam para os túmulos, para as catacumbas, porque eram perseguidos. Então, mas isso quer dizer que está se quebrando uma estrutura. Qual que é a estrutura? A estrutura das oferendas, a estrutura de altares. O texto, muito bem trabalhado, eu não sei se eu vou conseguir trabalhar parágrafo por parágrafo, porque eu peguei a ideia principal do texto, que é trabalhar isso no nosso coração. Porque analisa comigo, para todos aqui que estão nos ouvindo. Vamos pensar. Eu vou lá no templo, faço as minhas orações, contribuo com as minhas ofertas, sejam elas de qual natureza for. Dinheiro, animais, porque tem práticas religiosas que participam disso. E aí, quando eu saio para fora daquele tempo, daquele espaço físico determinado, eu continuo desrespeitando as pessoas, continuo com sentimentos desequilibrados. Então, que oração foi aquela que eu promovi naquele espaço e que na qual eu saí de lá, mas não tive nenhuma atitude renovada diante dos velhos hábitos que trago desde há muito comigo? Então, nós necessitamos de uma compreensão melhor do que seja esse ato de nos religar a Deus. Religião, religar. É necessário, então, por isso que Jesus, e aí Jesus é altamente provocativo nas suas ideias, porque, e aí, quando ele senta para comer, eu não estou lembrado qual é a passagem exata, mas aí ele fala assim, você vai comer com as mãos sujas, porque se você observar o judaísmo, ele é cheio de práticas assim. Você tem que usar um chapéu para fazer oração, você tem que ter um tapete para fazer oração. Isso lá na Terra Santa, entre aspas, conhecido como Terra Santa, isso é altamente conflituoso. Quando nós vamos pegar o livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Jesus faz um apanhado na zona umbralina dos espíritos, até então saturado das práticas errôneas e saturados desse religiosismo equivocado, vou assim chamar, respeitosamente. Jesus faz um apanhado desses espíritos e promove, olha, a terra nova. Aí acontece o processo que está lá no coração do mundo pátria do Evangelho, em que esses espíritos eles vão para um novo ambiente, para que se possa desenvolver novas práticas. E aí temos o Brasil, as Américas, e todo esse processo muito bem situado lá. Então ele pega, e aí nós vamos observar o Brasil como uma síntese de vários países, até pelo tamanho geográfico. Por quê? Porque nós somos convidados, e esse é o nosso objetivo, de coração do mundo nós já somos. Mas pátria do Evangelho, a gente ainda precisa caminhar bastante. Concordam? Concordo. Porque a gente acolhe todo mundo. Né? Se você vai no Rio Grande do Sul, você vê, mesmo sendo Rio Grande do Sul é Brasil, mas a diferença é tanta que você acha que você está em outro país. Você vai para o Nordeste, é uma outra situação. É outro país, mas ainda assim é Brasil. Quando eu falo outro país, de costumes, de hábito, de cultura, de religião, né? Mas a gente observa então o seguinte,
que nós precisamos plantar no nosso coração não é a quantidade de vezes que vamos ao templo, mas é a qualidade do sentimento e das vibrações e a qualidade da energia que vibramos. Essa é a renovação. Essa é a necessidade de sermos testemunhas vivas do Evangelho. Porque o que acontece? O mesmo Paulo fala de uma nuvem de testemunha que nos acompanham. Na doutrina espírita a gente sabe que isso é a sintonia que cativamos dos amigos desencarnados. E aí eu estou dizendo amigos, mas a sintonia ela é de qualquer nível, de qualquer natureza. Mais afeiçoados, menos afeiçoados. Então Paulo vem dizer dessa nuvem de testemunhas. Ou seja, tem as testemunhas que são aquelas mais evoluídas e tem as testemunhas que necessitam do aprendizado da evolução. Qual é a testemunha que vai te acompanhar? É aquela que você elege pela sintonia do coração. O que você traz no seu coração? Aí eu trago no meu coração a necessidade da renovação. Ótimo, então nós estamos no mesmo barco. Mas você se emprega ao favor dela, você opera ela, você trabalha ela, né? É o que está dizendo os primeiros parágrafos. Porque a gente necessita da oração, mas do trabalho efetivo, do esforço hercúleo, ou seja, de Hércules, aquele esforço da gente fazer da nossa renovação. Porque não é só da boca para fora. E aí Jesus vem falar, não é o que entra pela boca que preocupa. Eu estou comendo com as mãos sujas, um comportamento judaico totalmente equivocado. E ele vem dizer, não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Porque aquilo que sai pela boca é que está cheio o coração. Sim. Vou dar um exemplo, Everton, se você me permite. Claro, fica à vontade. Vamos fazendo a troca aqui, a participação. Por exemplo, suponha que eu tenho algum problema com você, de relacionamento. A gente se brigou por algum motivo qualquer. Eu acho que no nosso nível, né, Emerson, isso não acontece, né? Isso aqui é uma hipótese, né? É uma hipótese. Mas então, vai adiantar eu ir lá na igreja, ir lá na casa espírita e fazer uma oração, fazer uma oferenda, fazer algo para que possa resolver esse problema entre nós dois? Vou pedir uma reunião mediúnica de encarnados? Adianta? Eu acho assim, resolve. Eu acho que é um avançar, né? Sim. Mas a gente precisa ir na casa espírita mesmo, precisa ir no templo religioso, seja ele de qual religião for, né? Se Umbanda, os nossos amigos evangélicos com seus templos católicos, não faz diferença. Tudo é religião. A diferença até é a transformação que isso pode operar no seu coração. Porque senão eu posso também ir no centro espírita, me achar que estou com todas as vantagens e muito pouco ou nada aproveitar as informações e a possibilidade de transformação. Essa é a parte da renovação. E é interessante que o texto ele vai avançando nisso. Porque depois ele vai dizer, Jesus espera a nossa renovação espiritual acima de tudo. É justo. Né? E aí é interessante, se a gente for pegar vários pontos do Evangelho, a gente vai observar o cego, por exemplo, que ele chega para Jesus e pergunta. Assim, a gente tem que entender melhor aquele texto, porque o sujeito é cego. Está ali com toda uma situação de contexto de sociedade e contexto cultural. E aí Jesus pergunta para ele o que ele quer. Gente, você vai na padaria querendo tomar um café, o sujeito pergunta o que você quer, mas não, eu vou querer carne. Não, se está perguntando para o cego, obviamente que o cego quer enxergar. Mas Jesus não é nenhum personagem ingênuo, igual a cultura coloca para a gente. Se ele pergunta para o cego, é porque ele quer entender o que o cego quer ver. E aí o cego fala, segundo os textos, que eu veja. E aí é importante a gente observar, porque quando o cego vai atrás de Jesus e começa a gritar, o texto diz que ele abre mão da túnica, da capa dele. Mas a capa, no contexto judaico, o cidadão romano que não tinha condição de trabalhar e ter o seu provento, o seu sustento, ele recebia uma capa. E aquela capa dizia que ele era mendigo e que ele tinha o direito de pedir. E aí, quando ele vai na direção de Jesus, ele abre mão dessa capa. Quer dizer que quando a gente vai na direção de Jesus, a gente abre mão das nossas questões transitórias. A gente abre mão dos nossos pontos de vista pequeno. Porque se eu quero uma renovação, eu tenho que sair de onde eu estou.
Não adianta eu querer ir para o templo religioso, fazer as minhas oferendas, ou ir no centro espírita, tomar o passe, pedir o Emerson para me dar um passe, fazer uma reunião mediúnica, seja a ajuda que for, um atendimento espiritual. Mas eu continuar com os meus pontos de vista, eu continuar aonde eu estou. O cego, ele fez isso, ele abriu mão da capa, ou seja, eu não preciso mais desta capa, certo é, se eu fosse uma mosca, um mosquitinho que estivesse lá do lado, eu ia ver que alguém pegou a capa dele, né? Falar, opa, deixa eu conquistar essa condição aqui, né? E ele abriu mão dos seus pontos de vista, abriu mão das suas condições, e aí eu estou falando de orgulho, eu estou falando de abrir mão da nossa vaidade, e foi para novas conquistas, foi para a condição de estar na renovação. Porque se eu for fazer as minhas ofertas a Jesus, mas não abrir mão dos meus pontos de vista, eu estou simplesmente trabalhando as minhas questões externas. E aí o texto vem dizer, se erraste, é preciso procurar a porta da renovação. Ou seja, quantas vezes erramos e não procuramos a porta da retificação? Não reconhecemos o nosso erro. Não é? Se ofendeste alguém, corrige-te na devida reconciliação. Ou seja, caminhar na direção do Evangelho requer de nós renovação, porque nós vamos olhar para nós mesmos e vamos falar, o que é que eu preciso fazer que eu não estou fazendo? Sim. Porque quando eu vou chegar no plano espiritual, essa análise, essa autoanálise, esse autoconhecimento, ele vai estar estampado. Como que ele vai estar estampado quando eu vou chegar no plano espiritual? Plano espiritual quer dizer a zona fora da matéria. E lá, a zona fora da matéria tem um plano mais elevado, o plano menos elevado, o plano não elevado, o plano inferior. Então eu tracei aqui, em linhas gerais, os diversos níveis que nós vamos encontrar no plano espiritual. E aí basta eu olhar para as companhias que estarão à minha volta, elas vão estar sintonizadas com o meu coração, aí eu vou perceber. Analisando o nosso contexto de mundo, analisando o nível de pensamento que nós temos, como é que nós enfrentamos determinadas dificuldades, eu acredito, avaliando por mim aqui nesse momento, quem está nos ouvindo tem a liberdade de fazer, obviamente, a autoanálise. Analisando por mim, eu ainda vejo em mim uma grande necessidade do Evangelho. Nossa. Porque, particularmente, conheço o Emerson, conheço um pouco da sua família, nós nos encontramos em encontros espíritas, na atividade, no trabalho. É muito bom relacionar com o Emerson. Porque ele é um confrade que estamos sintonizados com os ideais espíritas. Mas e se o Emerson não fosse uma pessoa cara ao meu coração? Como é que o meu comportamento com ele ia ser? Né? Eu devo tratar todos de forma igual. E isso ainda é um desafio social para nós. Né? Aqueles que fogem aos nossos interesses, dificilmente tratamos eles com o devido respeito. Sim. E se analisarmos a nossa sociedade como um todo, aí nós vamos ver os partidos, as divisões, né? Os times de futebol, aquele que não pensa como eu, ele é refratário. Então, e aí eu vou fazer prece para Jesus, mas continuo tratando o meu irmão com indiferença. Então, são ainda grandes desafios que nós temos enquanto sociedade irmos conquistando, mas a partir da nossa individualidade. Nós vamos caminhar do indivíduo para o coletivo. Sim. Você colocou muito bem, porque é justamente essa é a síntese do texto. Né? É essa questão de não é só a oração em si, mas essa mudança, essa renovação. Porque, igual você já colocou, não adianta simplesmente uma parte, não adianta esperar essa mudança exterior, tem que partir da gente. E é interessante, porque, veja bem, tem uma parte aqui do texto que ela fala assim, se te perturbaste, harmoniza-te de novo. Gente, isso é muito sério. Quantas vezes nós estamos no trânsito, alguém fecha a gente e a gente se acha ali, né? Se fosse na época do Império Romano, se tivesse uma espada no porta-malas do carro, a gente deferia a espada contra aquele.
Muitas das vezes não deferimos a espada enquanto atitude, mas deferimos a espada dos pensamentos, dos sentimentos, e até mesmo das palavras. Então, é necessário uma conquista muito grande desse evangelho nos nossos corações. É sumo, é suma importância isso. Como o ar que respiramos. Aliás, essa é a naturalidade do evangelho nos nossos corações. Naturalmente, nós respiramos e nem percebemos, nem fazemos conta disso. O evangelho deverá fluir através de nós da mesma maneira, naturalmente. E aí nós percebemos o tanto que ainda necessitamos crescer. E como eu disse no início, que a internet estava picando, o tanto de trabalho que ainda temos, porque esse sim é um trabalho útil. Esta sim é uma ocupação útil. Uma ocupação que nos chama à renovação dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E a nossa cultura, e aí é um desafio muito grande, porque a nossa cultura, a nossa educação. Vamos observar só um exemplo no processo cultural. Do que a maioria das nossas músicas falam. Vamos pegar um estilo de música, a música sertaneja. Ela, em suma, ela leva o nosso pensamento, as nossas emoções para qual campo vibracional? Nós vamos pegar as músicas que a maioria dos jovens na atualidade gostam. Vem falar de quê? E aquilo suscita na nossa intimidade o quê? Uhum. Então, agora nós vamos pegar um outro estilo de música, que eu sou suspeito de falar, mas eu preciso tratar dele com todo, né? Nós estamos falando de música aqui para exemplificar as questões do texto, né? E de comportamento. Vamos pegar um estilo de música espírita, cantado aqui pelos nossos amigos Tim e Vanessa, nosso amigo Walter, né? Valtim, então por isso Tim. Tim e Vanessa. Então nós pegamos a música, por exemplo, Chamas, que vai contar da luta, né? Se eu não me engano é João Batista, não é isso mesmo? Sim, Não, João Evangelista, né? evangelista, é. Sim, João Evangelista, que conta o sacrifício e a luta dele para se dobrar perante o Evangelho. A mesma coisa de Paulo, a música Paulo de Tarso, né? É necessário calar a nossa voz. A música Paulo de Tarso fala assim: é necessário calar a nossa voz para que o Cristo possa falar. É necessário que eu diminua para que ele cresça. Então o evangelho é essa constante luta conosco mesmo, luta aqui no sentido de bom combate, para que a gente possa cada vez mais nos harmonizar, porque quantas situações do cotidiano não nos perturbam? Sim. E olha que interessante. Se abrigaste a revolta, recupera a disciplina de ti mesmo. Nesses momentos Sim, de pandemia, de dificuldades e momento de crise, né? Está nos fazendo um convite aqui, se a gente estiver desequilibrado, para a gente perceber esse desequilíbrio e se equilibrar novamente. Ou seja, novamente pedindo a renovação. Tá faltando dois parágrafos, Everton, e o Instagram ele tem um limite de 1 hora. Tá? Nós já temos 48 minutos. Infelizmente, nós tivemos essa dificuldade no início, né? Agora melhorou 100%. Eu vou até conversar com você para ver se a gente pode, novamente, outro dia. não, fica à vontade, vamos marcar outro dia, né? E aí eu já entro, eu tô aqui com o celular da minha esposa, que é um celular melhorzinho, sabe? A gente Aham, entra nele e, nossa, eu gostei demais da participação, gosto demais dos amigos de Nova Serrana, assim, com prazer que a gente traz alguma contribuição. Na verdade, aqui é uma troca, né? Nós não estamos, assim, no nível de dizer que somos senhores dessas palavras. Eu também estou aprendendo muito e estudando o texto mais cedo e preparando para esse momento, embora com o intervento da internet. Nós ficamos assim sensibilizados com o trabalho. Estamos à então, vamos disposição, atrás viu? da Paula que entrou aí, Sim, né? A, Marilda falou para marcar mesmo. Então, deixa eu ler aqui.
porque nós temos um tempinho que dá para comentar, Tranquilo. mas é uma satisfação muito grande de ter esse contato com vocês de Divinópolis, porque Nashville também são cidades vizinhas, mas é um cotidiano diferente. E eu sempre acho muito Muito. gostoso ouvir vocês falar. É muito bom. Então vamos lá. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer-te sugestões divinas. A gente, quando está passando por uma dificuldade, a gente pede, ora, e realmente a gente vem a inspiração dos amigos espirituais. Amplia-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Todavia, para o Senhor, não basta as posições convencionais ou verbalistas. Nós podemos pedir, vem o alívio, mas, voltando novamente, se não tiver o nosso movimento e se não tiver a nossa renovação, É naquilo interessante. que... O texto tem uma didática de contexto. Sim. Aliás, até de intertextualidade. Porque primeiro ele entra com a oração. Sim. E depois com a renovação. Ou seja, a gente faz a oração, muda a perspectiva, porque elevamos o pensamento, e através disso nos sentimos mais motivados a renovar as nossas necessidades. Então nós precisamos realmente elevar o pensamento, as orações, para depois vir a renovação. Uhum. Justamente. Aí, para finalizar, o mestre oferece-nos as dádivas e pede-nos a iniciativa. Nos teus dias de luta, portanto, faze os votos e promessas que forem de teu agrado e proveito. Mas não te esqueças da ação e da renovação aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. E aí ele fecha o capítulo, fecha o texto. E, como você mesmo comentou, na verdade, no começo você falou, que vai aparecer espelhado, você falou foi Fonte Viva, mas eu vi que você está lendo o livro certinho, Vinha de Luz. E realmente, quando a gente pega o texto, o próprio título, quando vem de vinha, já está falando de transformação. Até porque é o seguinte, o sinônimo de trabalho que tem no Evangelho é quando as pessoas iam para onde? Para a vinha. Sim, também. Né? Na vinha do Senhor. Então é o trabalho do Senhor, né? Qual é o trabalho do Senhor? É esse da nossa renovação. Uhum. Nós estamos aqui para isso. Tudo isso, a ciência, a tecnologia, e aí a gente vai florear, né? A ciência, a tecnologia, a moda, a medicina, a agricultura, a culinária, tudo isso são contribuições para o nosso aprimoramento. A gente precisa aproveitar isso melhor. Sim. E se a gente está ainda com alguma dificuldade, é porque algo em nós ainda precisa mudar. Sim, sim. Algo precisa de se renovar. Everton, estou escutando aí a sua filha. Renata, traz a Clarice aqui. Não, a Clarice está com 9 meses, Emerson. 9 meses? Que bom. Bacana. Esses dias mesmo eu lembro da Renata. Eu já estava chegando na última. Isso vai dar para ver o rostinho dela? Oi, moçona. Tudo bem? Ela já entende de rede social, porque participa, sabe, Emerson? Uhum. E aí, ela tem evangelização online todo sábado. Estamos fazendo com o que temos. Sim. Então, sim, Clarice, como ela não te conhece, então ela ficou um pouco assim, sabe? Normalmente ela recebe com um sorriso. Essas caras feias assustam mesmo. Tudo bem, Renata? Entendeu? Tudo jóia. Boa noite. Boa noite. Gente, é muito bom poder ver vocês. Nós agradecemos. Estamos aqui com a internet improvisada, o celular improvisado, mas eu acho que deu para estabelecer a comunicação. Sim, não, agora E pode marcar uma outra data que a gente volta.
né? E para poder conversarmos e aproveitar o tempo da melhor maneira possível, sem as quedas de conexão. Mas assim, no começo eu fiquei até um pouco triste, porque, né, você veio com esse texto, de início a gente começa a ler ele, a gente fica meio. Aqui é o primeiro versículo, né, ele é meio complicado, mas na hora que a gente começa a ler o texto, ele é muito gostoso, e ele está Tem uma, muito. tem uma parte no livro dos Espíritos que. E tem até, se eu não me engano, eu acho que é no Fonte Viva ou é no Vinha de Luz. Eu não sei. O texto chama Insiste mais, insiste mais. Nós precisamos insistir no bem. Precisamos insistir mais, porque nós estamos num cenário de pandemia em que há um conflito social muito grande, que talvez nem todos estejam vivendo essa pandemia, uns mais do que os outros. Mas nós que temos um pouquinho de lucidez, ou que buscamos ter um pouquinho de lucidez, precisamos insistir mais no bem, acreditarmos mais. Porque se fosse, eu fico pensando, se Eurípides Barçanufo tivesse encarnado, Bezerra de Menezes, esse pessoal estaria insistindo no bem. Sim, Então precisamos caminhar nessa direção com lucidez, com paciência, com as ferramentas que o mundo nos dá e fazermos uso dela com sobriedade com e certeza. caminharmos nessa direção do bem. Então, isso para mim hoje aqui foi um desafio. A internet caiu, eu vou achar um recurso, vou entrar, nem que seja para ouvir, mas vou entrar. E a gente foi trazendo as contribuições. Foi muito bom. Eu vou pedir, se você não se importar, para você fazer a oração. Perfeitamente. Se for fazer oração, você vai pedir para a equipe da casa ela entrar no seu lar, abençoar vocês. Você vai sentir uma vibração muito boa, tá? Fechar os nossos olhos. Meus caros amigos, nós agradecemos a fraternal paciência de todos para conosco nesse momento de hoje, que com certeza nos encontramos mais tranquilos e melhores do que no início deste pequeno evento. Nós agradecemos a todos pela paciência, agradecemos ao apoio dos amigos espirituais, da Casa Espírita de Nova Serrana, que nos acolhe mais uma vez, e também pedimos para os lares de todos aqueles que, junto a nós, fizemos esse momento de vibrações positivas e de estudo do Evangelho. Agradecemos a Jesus pela oportunidade de estarmos reencarnados e mesmo sobre experiências difíceis e dolorosas, mas estamos a caminho da luz, estamos todos vencendo a nós mesmos, enfrentando as nossas próprias mazelas, nos reconhecendo na condição de espíritos que evoluímos, que amadurecemos e que crescemos. Agradecemos a todos que contribuem junto a nós, junto aos nossos familiares, e aqui eu falo de todos aqueles que nesse momento estão nos ouvindo, aos amigos espirituais, aos espíritos desencarnados que participam de todos esses lares, possamos todos nós recebermos nos nossos corações as luzes do Evangelho e que possamos sentir essas luzes vibrando através das nossas artérias e que essa vibração possa materializar através dos nossos atos positivos e construtivos, onde quer que estejamos, com quem quer que seja. Enfim, que possamos ser testemunhas vivas do pouco do Evangelho que trazemos em nossos corações. Obrigado, Senhor Jesus, que assim seja. Assim seja, graças a Deus. Meu irmão, um grande abraço. Tá? Nós temos só mais 30 segundinhos. Foi muito bom. Tchau, tchau, tchau. Tchau, até Valeu, mais. gente. Um abraço. Marca outro dia que eu volto. Obrigadão. Tá joia. Até mais. Já estamos no finalzinho. Agradecer a todos. Obrigado. Todo mundo com Deus.